Oi! Bruna, você foi a primeira, Bruna. Vão chegando, meus amores. Vão chegando. Pegando seu lugarzinho. Boa noite. Vão se ajeitando aí que eu vou falar com o meu convidado. Vamos ver se ele vai comparecer. Sim, isso. Ah, que bom. Boa noite, boa noite. Oi, cheiro de boneca. Gente, eu fico encantada com o nome da saboaria de vocês. Oi, Sil. Aqui, oi, Fernando. Fernando, me adiciona aí. Boa noite, gente. Olha quem chegou, a Casa Tere, minha amiga querida. Gente, quando vocês quiserem uma pousada muito massa, vai lá pra Casa Tere. Oi! Eu, quando for pra lá, já tenho lugar pra ficar, gente. Deixa eu desligar essa minha música aqui, né? Olá! Deixa eu ver quem que falou que é. A Vânia. Vânia, quanto tempo? Pois é, Vânia. Meu Deus. Oi, mano. Olha meu irmão aqui, ó. E aí, mano, tudo bem? Bem-vindo à nossa live também. Oi, Maria. Tudo bem? Suila. Suila é minha aluna. A casa é sua. Gente, vão chegando que eu tô só esperando o meu convidado super VIP especial aqui pra gente se conectar. E aí, minhas saboeiras, e agora alquimistas, gente. Que é isso? Ai, deixa eu acenar pra vocês. Acenar. Oiê! Oi, Ed! Tudo bem? Gente, esse Ed ali é meu irmão. Eu acho que ele tá querendo fazer sabonete também. Oi, Salete. Cris. A Janine, você é minha aluna, Janine. Tem várias alunas aqui, mas tem umas que a gente conversa mais. Vocês estão me ouvindo? Gente, hoje é sexta-feira, né? Também já fui tua aluna. Não, Dete, tu não é que tu foi, tu sempre será, entendeu? Sempre será, não adianta, não adianta você querer sair. Ai, você é minha pra sempre. Chamar o nosso convidado, gente. Deixa eu tirar esse óculos, né? Fernando. Vamos ver se... Oi, Fernando. Boa noite. Olá! Olá! Tá me vendo e ouvindo? Vamos testar. Fale aí, Fernando. Boa noite, vocês estão me vendo e me ouvindo? Tá assim um som meio transcendental, mas... Sabe, um pouco de eco, talvez? Um pouco de eco. Aí eu tô numa sala que talvez dê eco. Será que eu consigo ir para outra sala? Peraí. Não, veja aí o que fica melhor para você. Vocês estão ouvindo um pouquinho de um som, um eco? Falei. Ai, gente, eu vou ter que botar um óculos, senão eu não enxergo. Ai, é a idade. Vê se fica melhor. Fica melhor aqui? Menos eco? Acho que sim, não sei. Vamos perguntar pro pessoal aí. Eu De tô qualquer fora forma. da minha cidade. Eu tô fora da minha cidade. A gente estava fazendo uma apresentação agora e a gente chegou e a internet do lugar que eu estou aqui não estava funcionando direito. Sim, gente, o Fernando, só o Fernando mesmo que tá sempre disponível, né? Ele estava viajando e tudo. Eu disse, não, Fernando, vamos fazer outro dia, não sei o que. Ele disse, não, eu arrumo um lugar, uma sala e vamos fazer igual, não tem nada difícil, né? Ó, o Que bom. pessoal tá falando que melhorou, Fernando. Perfeito, fico feliz. Pronto. Um pouquinho de eco. Mas que nada, gente. Vamos lá. Deixa eu apresentar então para vocês o Fernando. Fernando Perry é um parceiro que eu acho que a gente conversou, Fernando, há uns 2 anos atrás, quase, né?
primeira vez. Gente, quando eu achei o Fernando, eu não sabia quase nada de óleo essencial, para ser bem sincera, assim. Sabia, que existia, que era legal, que era cheiroso, que era benéfico, mas, assim, as particularidades, os detalhes, os benefícios, bem, eu não sabia. E aí, eu pesquisando na internet, achei essa criatura ali com um site bem bonito, bem estruturado, com um vídeo bacana. E no final do vídeo, ele disse: se você quer saber mais sobre os óleos essenciais, clique aqui e fale comigo. Daí eu disse: é que eu vou conseguir falar com ele. Fui lá, chamei e ele: oi, tudo bem? Não sei o quê. E aí eu vim com umas perguntas bem iniciante, né, Fernando? E ele foi todo paciencioso, e ele me ajudou, e ele mandou diluição do óleo essencial, e ele me ajudou com várias coisas assim, bem no início. Depois a gente deu né? Daí eu fui para outros projetos, outras coisas, deu uma afastada. E agora que eu lancei o curso da cosmética com óleos essenciais, eu falei, meu Deus, é o Fernando, né? Que eu vou trazer de volta aqui para. Porque daí eu já estava no outro patamar, eu já tinha me formado como aromaterapeuta. Agora, quando ele falava as coisas, eu não ficava meio. O que que é? Como? O que que ele está dizendo, gente? Gente, assim, ó, todo mundo passa por um processo de aprendizado. Ninguém nasce sabendo, né, Fernando? Então, você foi um dos primeiros contatos que eu tive, uma das primeiras pessoas que me orientou de uma forma bem profissional. E eu gostaria que você se apresentasse para minhas alunas, né? Contasse um pouquinho de você. Legal, legal. Eu vi uma pessoa falando da sonoplastia canina. Eu tô num lugar que tem cachorro. Eu tenho 3 cachorros aqui, gente. Então, assim, ó, latidos são coisas normais nessa live, tá? Bom, eu sou Fernando PR, eu sou de Bauru, sou do interior de São Paulo. A minha formação, na verdade, é em psicologia. Eu sou psicólogo. Eu agora, a Nil estava falando, agora sou eu que vou fazer o curso dela para aprender um pouco mais sobre a parte de cosmética com óleo essencial, com toda certeza. Eu sou um grande apaixonado por terapias. Por ser psicólogo, eu sou instrutor de yoga, e eu sou terapeuta ayurvédico e eu sou terapeuta floral. E os óleos entraram na minha vida tem aí uns 4 anos, mais ou menos. E eu comecei a estudar aromaterapia, porque eu achei uma forma extremamente simples e prática de você ter os benefícios da natureza. É muito legal, né? Na Ayurveda a gente faz todos os preparados ali e tal. O óleo essencial está prontinho para você. O meu grande forte com os óleos essenciais, o meu grande linha de estudo é na parte mais de emoções e mente. Justamente por trabalhar com terapias e trabalhar com yoga e ser psicólogo, a gente entende que, no ponto de vista de benefícios, muitos dos benefícios que a gente fica esperando vir de fora estão dentro da gente. Basta a gente harmonizar um pouco mais as nossas emoções, harmonizar o nosso pensamento e, é óbvio, ter um estilo de vida saudável, né? E aí eu gosto muito dessa parte do estresse, essa parte mental. Eu sou um grande apaixonado. E a Nil apareceu ali, a gente conversou agora, voltando. Falei, nós temos que fazer alguns projetos juntos, porque as pessoas estão falando muito de óleo essencial, mas às vezes não conhecem, ou não têm oportunidade de tirar algumas dúvidas e tal. Então, estamos aqui para tentar contribuir com vocês. A Nil conhece muito dessa parte da cosmética. Eu sou mais da parte das emoções, eu sou mais dessa parte desse trabalho interno. E eu espero que a gente junto consiga ajudar vocês. A gente já fez uma seleção, né, de umas perguntas que o pessoal mandou e a gente vai trabalhar um pouquinho com elas agora. Certo. Ai, o pessoal tá me pedindo para tirar o comentário que tá encobrindo o Fernando. Ai, gente, eu não sei fazer isso. Eu sou bem sincera, tu sabe fazer, Fernando? Eu acho que tem que ser você aí, eu não consigo fazer daqui, né? Ui, gente, onde que é? Eu não sei. Não saberia como que eu faço isso. Eu Aqui fico de deu? lá. Ó, eu fico aqui. Ai, ó, voltou de novo para cima de você, Fernando. Eu nem sei se dá para tirar isso aqui. Deixa eu ver. Deixa Só eu se ver. eu desativar os comentários, desativar perguntas, talvez. Desativar. Gente, vocês que estão aí dando as dicas, já dá as dicas aí pra gente. Só se eu desativar os comentários. Perguntas, talvez? Vamos ver. Não.
para comentários. Pronto. Deu. Depois eu ativo de novo, gente, só para a gente poder focar aqui no conteúdo e conversar. E daí depois a gente abre de novo, tira dúvidas, tá? Todo mundo já recebeu boa noite. Fernando já se apresentou. Vocês me conhecem, quem não me conhece, eu sou a Nil Amorim, sou nutricionista, aromaterapeuta e sou instrutora de cursos de sapataria artesanal, terapêutica, fitoterápica, fitoenergética. Sou terapeuta holística. Também, Fernando, amo yoga, faço yoga, assim. Eu acho que isso foi o que fez também eu me conectar bastante com a sua página, porque você estava nessa pegada da yoga, ayurveda, da alimentação. Então, é tudo coisas que se conectam, né? Na nutrição, a gente fala muito do que você coloca para dentro, mas também o que você se alimenta de pensamentos, emoções, reflete também na nossa saúde, não é só o alimento físico, né? Sim. Então, eu trabalhava assim com a nutrição holística, né? Pegava meus pacientes e via que talvez a compulsão alimentar ou a falta de apetite ou qualquer problema de autoestima às vezes estava muito ligado a uma questão emocional, né? Do que às vezes a alimentação mesmo. E aí também comecei a me despertar na fitoterapia, os óleos essenciais, o que que eu poderia ajudar meus pacientes a controlar melhor as suas emoções, o seu apetite, os seus impulsos por comida, porque os impulsos por comida nada mais são do que uma fuga, né? Um escape. Então, tudo isso assim foi convergindo para eu conhecer os óleos essenciais, para aplicar tanto para mim quanto para esses pacientes também. E foi por isso que eu te achei, assim, você foi fazendo tudo, Ayurveda, yoga, óleo essencial, não sei o que, não sei o que. Né, Fernando? E nada é por acaso nesse universo, né? Essa parte da alimentação, a Ayurveda fala a mesma coisa, né? Ela fala que óbvio que tem muita coisa sobre a comida, mas tão importante quanto aquilo que a gente alimenta, a nossa parte biológica, né? A nossa alimentação mental, a nossa alimentação emocional e energética são muito importantes. E nesse ponto os óleos também podem ajudar a gente, né? Tanto na parte de melhorar a nossa parte de vibração, a nossa parte de emoção, inclusive a própria digestão física, a gente também pode ajudar com os óleos essenciais. Verdade. E, gente, para quem caiu aqui na live, assim, meio não sabe o que nós estamos falando, nós vamos falar hoje sobre os óleos essenciais, esclarecer algumas dúvidas, principalmente não são todas as perguntas relacionadas à cosmética, mas a grande maioria é. Essa semana eu abri a caixinha de perguntas 2 vezes ou 3, se não me engano, lá no Instagram, perguntando qual era a maior dúvida que vocês, aí, saboeiras e alquimistas, né, de Gaia, têm a respeito dos óleos essenciais, que eu ia convidar o meu ilustre amigo Fernando para me ajudar a esclarecer para vocês. E a gente recebeu muitas perguntas. E a minha promessa era responder todas, né, Fernando? Não sei, é muita coisa. Já passei aqui para o Fernando um briefing. E é bastante coisa mesmo. Se a gente não conseguir tudo nessa aula e vocês tiverem interesse que a gente faça uma segunda edição, a gente faz. Então, eu vou começar, Fernando, então, a te falar aqui quais são as perguntas que minhas alunas deixaram, aí as principais dúvidas que elas têm a respeito dos óleos. Então, pegar uma opinião mais de fora, assim, né? Pra gente conectar, às vezes, porque às vezes você ouve de uma pessoa só. Então, é legal a gente trazer outras fontes também. Então, esse é um dos motivos os quais você está aqui, né? Para elas não ficarem só olhando eu aqui. Então, Fernanda, assim, ó, uma pergunta que eu recebi nessa semana, eu abri a caixinha 2 vezes, tá? Então, uma aluna minha perguntou assim: óleo essencial tem mais propriedade do que essência? Essa é uma pergunta que, para quem era uma terapeuta, já se liga na hora, né? Mas ainda tem pessoas que confundem um pouco. Então, eu gostaria que você esclarecesse aí bem certinho.
Legal. Uma coisa importante, a gente sempre começa as nossas aulas introdutórias assim, né? Porque as pessoas, o próprio nome essencial, às vezes confunde as pessoas com a palavra essência, né? Isso. A ideia do óleo essencial acaba confundindo um pouquinho. E as pessoas acabam encontrando nessa palavra essência tudo aquilo que tem perfume, tudo aquilo que tem cheiro. Então elas acham que aquilo que tem cheirinho é uma essência. E até eles falam pra gente, eu gostaria de ter uma essência de lavanda, uma essência de hortelã, pimenta e tal. Eu sempre digo para eles, é muito legal você ter uma essência de lavanda para você fazer aquele perfuminho e colocar no banheiro da sua casa, mas ele não vai ter benefícios da lavanda. Porque aquela essência que você compra em supermercado de lavanda, que é roxinha, que vem um vidrinho compridinho e coloca os bambuzinhos assim para você colocar em algum lugar, aquilo Difusores. aquilo é químico, aquilo é sintético, aquilo não tem lavanda ali dentro. Nunca passou uma plantinha de lavanda por ali. Então, não estou dizendo que ele seja ruim, ele é muito legal para deixar um cheirinho ali no seu banheiro, mas ele não tem nada a ver com a planta. Então, essência, geralmente, é uma química sintética produzida em laboratório, onde o cara coloca mais cor, mais cheiro, menos cheiro, do jeitinho que ele quiser. O óleo essencial, ele é extraído das plantas, diretamente das plantas. Então, o óleo essencial, ele não vai ter aquela cor adicionada, ele não vai ter aquele cheirinho adicionado. Ele vai ser É a fixação, né, Fernando? A fixação de uma essência sintética, por exemplo, que é Sim. um produto químico que vai fazer ela perdurar por vários tempos, né? Sim. O óleo essencial, eles vão pegar a planta, eles vão fazer, tem dois processos básicos, né? Destilação a vapor, geralmente, quando você usa flores, folhas, e a prensagem a frio, quando você usa mais cítricos, são os principais métodos, tem outros. E aí eles vão fazer, esse método, eles extraem a planta, eles extraem aquilo ali e não colocam mais nada. Se for óleo essencial, não coloca mais nada. Infelizmente, no mercado, você tem alguns óleos essenciais que eles colocam lá, tipo assim, né? 80% puro. Eu não consigo entender como uma coisa é 80% puro, né? Ou ele é puro ou é puro ou não é puro, né? Mas o cara fala, nossa, é 80% puro. Quer dizer que 20% não é puro, mas tudo bem. E Então, o que não é puro? O que tem naquele 20% que não é puro? geralmente, para baratear os óleos de algumas marcas que têm a sua função ali como cheirinho, né? Mas não tem benefícios. Geralmente é o sintético. Você tem misturas sintéticas, né? A gente até fala, eu sempre pensava, que até já vai ser uma outra pergunta do pessoal, né? Eu posso ingerir um óleo essencial, por exemplo, de limão, né? Eu sempre pensei assim, se ele é feito do limão e eu posso ingerir o limão, por que eu não poderia ingerir o óleo essencial de limão? O que teria no óleo essencial que é diferente do limão? Se eu não posso ingerir, é porque aquele óleo não é tão puro assim, né? Se fosse, eu poderia ingerir ele. Mas a grande diferença é essa, lembra? A essência é sintética, produzido em laboratório. O óleo essencial é extraído diretamente das plantas, né? E aí, agora tu tocou num ponto bem importante, assim, porque hoje falam-se muito em ingestão de óleos essenciais. Inclusive, essa é uma dos questionamentos aqui de uma das minhas. Embora não tenha nada a ver com a cosmética, mas acredito que, claro, esse assunto é muito curioso, né? E tem muitas informações aí pulverizadas na internet. E às vezes as pessoas vêm perguntar para uma pessoa que tem mais confiança, né? Que vem, que nem vieram aqui na nossa caixinha perguntar se poderia ingerir. Então, Fernando, você tem muito mais propriedade do que eu, né? Para falar sobre a ingestão dos óleos. Porque embora eu seja nutricionista, tudo indique óleos essenciais, mas eu não cheguei a indicar para ingestão, embora eu saiba que sim, existe, né, algumas formas, alguns óleos, e eu vou deixar para você explicar, então. Legal. Bom, vocês perdoem o cachorro da pessoa que está me hospedando, não para de latir. Ele tá, para quem chegou atrasado na live, o Fernando tá hospedado. Onde é que tu tá, Fernando? Eu tô em Águas de Santa Bárbara. É um residencial aqui que eu vim fazer uma apresentação. A gente veio falar sobre respiração num estúdio de Pilates. Olha que legal. E o Fernando se virou nos 30 para fazer a live, gente. Nós temos que aproveitar, assim, com o cachorro, sem cachorro. Depois, né, Fernando? Me conta, então. Eu gosto muito de falar de óleo, então para mim é uma super oportunidade sempre, né? Ó, tem 3 formas básicas que a gente usa os óleos essenciais, é importante entender.
a forma aromática, que é, por exemplo, eu pingo aqui um olhinho na minha mão, vou fazer assim e vou inalar. Ou eu uso um colar difusor, né? Tem uns colarzinhos muito bacanas que ele tem uma... Ah lá, olha, você abre ele, né? Dentro dele você tem um algodão ou um feltro, até caiu ali, ó. Você tem um Peraí, paninho falha ali nossa, dentro. vai falando aí. Você tem um paninho ali dentro, você vai pingar os seus óleos essenciais e você vai passar o dia cheirando. É muito legal se você usa o feltro, inclusive de cores, né? Você pode usar o amarelo sempre que você usar óleo essencial cítrico, se você for repetir ele, ajuda você até a entender os seus olhinhos aí. É uma forma muito legal de você estar o dia todo recebendo esse benefício aromático. E o aromático, diga-se de passagem, é muito especial para as emoções. Né? Sem ficar muito técnico aqui, mas no centro da nossa cabeça aqui nós temos um sistema chamado sistema límbico, que é o centro de processamento das nossas emoções. Quando você inala, em 22 segundos o óleo essencial já chegou no seu sistema límbico. E vai ser muito forte, muito potente para você trabalhar a parte emocional. Você tem uma parte tópica, que a gente usa, e para vocês na parte de estética é muito mais utilizado provavelmente a parte tópica, né? Onde você vai utilizar para fazer massagens, para fazer os seus cremes, sabonetes, um pós-barba, o que for. E você poderia usar também, se o óleo for bom, você pode usar ele puro, ou com um óleo vegetal, como óleo de coco, jojoba, linhaça, alguma coisa assim. O tópico, ele é muito legal para trabalhar questões de pele. Estou pensando como terapeuta agora, não como esteticista, tá? Para trabalhar questões de pele ou questões locais. Eu estou com uma dor no joelho, uma dor no ombro. Ao invés de inalar um óleo, eu vou passar ele naquela região que eu estou sentindo dor, tá? E a terceira forma é a forma ingestão. Essa é a mais controversa, porque antigamente nós não tínhamos óleos com uma qualidade muito boa. E nós não tínhamos tecnologia para medir isso nos olhos. Então o pessoal acabava achando, e às vezes usava errado, usava um óleo que não era legal, e ele não fazia bem. Hoje nós temos não só uma tecnologia fantástica para melhorar a extração do óleo, para que ele seja puro, e a gente tem testes que você pode fazer para saber se esse óleo é puro ou não, para saber se ele tem alguma contaminação. Teve um caso nos Estados Unidos de uma empresa X que foi testado o óleo dela e ela tinha contaminação por metais pesados. Eu tenho certeza que a pessoa não fez de propósito, mas o lugar onde a planta foi extraída devia estar contaminado. E se você não tem a tecnologia para testar isso, ou se a empresa não testa isso, você acaba não sabendo. Então, somente empresas que têm uma grande tecnologia de testes acabam autorizando e conseguindo as autorizações da Anvisa e da Covisa aqui no Brasil para poder ingerir os óleos. Tá? Então, a maioria das empresas tem a certificação para usar de forma tópica ou aromática. São poucas aqui no Brasil, duas, na verdade, para te falar a verdade, que tem essa certificação para poder usar de forma interna, tanto pela Anvisa quanto pela Covisa. Ou seja, vamos resumir essa história do ingerível, já tira aquela dúvida, né? Lembra que são três formas: aromático, inalando, tópico, passando na pele, ou o ingerível. O ingerível é muito legal para questões sistêmicas. Imagina que você quer fazer um controle de pressão arterial que está um pouquinho elevada. Onde fica a sua pressão arterial para eu passar? Né? Fica no corpo inteiro. Então, o que é sistêmico é legal você ingerir. A ingestão é sempre em pequena quantidade. A gente fala que de 1 a 3 gotas geralmente é o suficiente de você usar. Às vezes precisa de muito menos do que isso. E você vai ingerir aqueles óleos, de uma empresa que tem a certificação para ser ingerido. 2, o óleo que for de uma planta que o seu sistema digestivo aceita numa boa. Exemplo, como a gente falou, né? Laranja, tangerina, bergamota, são frutas. Eu provavelmente, se essa empresa for uma empresa de qualidade, eu vou poder ingerir os óleos dela. Agora, você vai pegar madeiras, não são todas. Eucalipto nós não devemos ingerir, a gente não faz a digestão dele muito bem. Né? As cânforas, a gente não faz a digestão dele muito bem. O wintergreen é excelente para o nosso corpo, mas a gente não digere ele muito bem. Isso não significa que se você ingerisse o óleo, você ia morrer. Ele não é um veneno. O seu sistema não vai ser legal e você não vai ter o benefício que você estava esperando dele, provavelmente. E, Fernando, a nossa próxima pergunta aqui justamente é sobre o colar, os difusores pessoais. Hoje em dia a gente encontra mais fácil, né? Colares, pulseiras, brincos, formas de você ter esse contato com o óleo sem ser com o... Ai, me fugiu o nome.
Difusor ultrassônico. O difusor ultrassônico. E, assim, qual o benefício? Explica para elas, assim, o benefício... Eu vou falar de mim, tá, gente? Às vezes eu tô com o difusor aqui do meu lado e eu esqueço de ligar. Mas quando eu acordo e deixo aqui meu colar, minha pulseirinha do lado de manhã e já coloco, eu já venho na minha caixinha de óleos essenciais para escolher meu óleo. Às vezes eu faço ali uma mentalização para que o universo me indique qual é o óleo que eu estou necessitando naquele dia, porque às vezes a gente acha que está precisando de uma coisa, mas na verdade tá outra, né? Porque a nossa visão é muito limitada. Então eu percebi que isso me ajudou bastante a usar os óleos. Até quando eu escolho um óleo ali que eu não tenho bem lembrança de tudo que ele fala, né, gente? Porque a gente não é uma enciclopédia, né? São muitos óleos, muitos benefícios, é chakra ligado, é um monte de coisa que às vezes dá um nó, que eu tenho que ir lá no minhas anotações olhar direito, né? O que ele é me lembrar. E isso me ajuda bastante a estudar, porque eu pego um óleo e aí tô usando ele, que mentalizei ali o óleo. Aí eu vou lá, dar mais uma olhada, quem sabe tem alguma informação ali que é um sinal que eu não vi ainda. E sempre encaixa alguma coisa, sabe? Tu vai ver, tem algum benefício ali emocional, alguma coisa que eu não tinha me dado por conta ainda. Isso é muito legal. É todo dia uma descoberta, um aprendizado, né? Nunca termina. O uso aromático, né? O colar, o difusor ultrassônico, só uma diferença que é legal a gente saber, assim, antigamente a gente tinha muito aquele difusor que era pequenininho, ele parece um negocinho de veneninho de pernilongo, assim, que você põe na parede com um pouquinho de Ah, água. aquele de cerâmica, né? O Isso. pessoal sempre pergunta, pode usar? Poder pode. Agora lembra o seguinte, quando você vai aquecendo o óleo essencial, especialmente a hora que a água acaba e ele começa a grudar, se você já teve um daqueles, você viu que fica uma crosta. Meio marrom, assim, uma Ele começa resina, a né? fritar o óleo essencial e aí você já não tem mais benefícios porque você já estragou um pouquinho o óleo. Então, assim, ele era importante, o pessoal antigamente usava com velinha, não está errado, mas hoje nós temos uma tecnologia melhor, que a ideia do ultrassônico ele cria aquela névoa e aquela névoa arrasta a molécula do óleo essencial porque ela é muito leve, ela é muito pequenininha e ela é muito volátil. Então você consegue um benefício muito maior, por um tempo muito maior do que aquele pequenininho de cerâmica, e você consegue um ambiente, né, maior ser beneficiado. Então o difusor ultrassônico é fantástico. Mas a gente pode criar essa ideia dos colares, por exemplo. Você pode até criar a gente, não sei se você já percebeu, os atletas estão usando muito. Às vezes você vê um jogador de futebol entrando no campo e ele faz assim, ó. Ele está cheirando o óleo essencial que ele colocou na camisa dele para melhorar a parte respiratória, porque ele não vai poder jogar com um colarzinho. Então eles põem aqui na gola e aí eles puxam para fazer. A gente tem hoje quase 30% dos atletas brasileiros de alto nível aí já estão usando o óleo essencial por própria indicação dos preparadores físicos e de tudo mais, né? Ontem eu estava terminando um curso que a gente fez sobre óleos essenciais para atletas. E é muito bacana. Então, o uso aromático, ele é muito simples, muito prático, muito seguro. E é um uso que você pode fazer por mais tempo. A literatura fala pra gente que no difusor ultrassônico você pode deixar até 12 horas seguidas com O óleo meu essencial. aqui funciona direto. Se tivesse que queimar, já tinha queimado, querido. E quando você vai usar já topicamente, as nossas recomendações para questões terapêuticas são de 3 a 5 vezes por dia. Quando você vai ingerir, é 1 ou 2 gotinhas. Agora, o aromático, olha que bacana, você põe na sua sala. Sabe aquele marido meio teimoso, que não gosta de óleo essencial? Você põe no difusor, fala para ele que é um perfuminho, tá ali, tá beneficiando todo mundo. Até o cachorrinho tá ali. Sim. Tá beneficiado. É Eu, muito... eu falava pro meu marido assim, vou criar um climinha, vou fazer um climinha hoje, daí botava ali, porque o meu difusor tem uma luz, que daí ele fica mudando a cor, sabe? Sim, Aí sim. ficava aquela cor e o cheirinho. Daí sabe o que aconteceu? Ele me pediu um colar para ele, que é um caldeirão, é mais masculino, assim, que tu bota um algodãozinho, não sei se você já viu. E agora ele virou um fã dos óleos essenciais, a melaleuca, ele é a melaleuca, que é o preferido dele. Tem, Ele o tem um meu colarzinho. esposo adorou melaleuca. Você falou do masculino, tem um colarzinho que eu acho bacana, também uma pulseira também, que eles fazem com pedra de lava. E os Ah, homens geralmente gostam.
ele tem aquela cor, aquela coisa mais rústica. Você pode fazer um colar, aquele estilo cordão meio surfista, e você pode colocar duas pedrinhas de lava, uma de cada lado assim. E aí fica bem bacana também. A única coisa dos de pedra de lava é que ele vai ficar em contato com a sua pele, né? Então, cuidado se você for usar um cítrico ali e for se expor ao sol, for para praia, for jogar beach vôlei, porque você vai estar com aquilo tocando na sua pele. Esse que você tem, por exemplo, o algodãozinho, o feltro fica ali dentro. Ele não tem contato com você, então ele não tem problema de você usar o cítrico, né? Metal. Sim. Fernando, eu vou abrir um pouquinho aqui os comentários, ver se o pessoal quer falar alguma coisa. Gente, vou abrir um pouquinho os comentários aqui, porque acreditem que estamos na segunda pergunta. Ei, Fernando? Ó, Gente, vou fazer para a galera, ó, o pessoal que é aluno da NIL aí, vou fazer uma coisa. Se vocês chamarem, a gente faz outra, tá? Se vocês pedirem, a gente faz mais. Gente, sobre o que a gente falou até esse momento, até essa etapa aqui, ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Quais as duas empresas destes óleos? Fernando, você que puxou o assunto. Posso falar? Você não se importa? Não, inclusive, Fernando, eu sempre falo para minhas alunas quais eu abro o jogo. Eu falo quais óleos eu uso, por que que eu uso. E que existe mais uma infinidade, que também está na minha lista lá de óleos confiáveis, que são confiáveis, mas que tem essa categoria aí do ingerível, são só dois, tá, gente? Então, assim, se você está pensando em ingerir, usar em crianças, bebês, idosos, se você tem uma condição mais especial, pega um óleo essencial melhor. E o Fernando daí vai te falar. São só duas marcas da Anvisa? É a Anvisa que dá essa licença? Como que é, São Fernando? as marcas que têm autorização da Anvisa e da Covisa para poder fazer ingestão dos óleos. Eu não estou dizendo, por favor, tá, que os outros óleos não são bons. O que a gente tem que entender é o seguinte: tudo que a gente for comprar tem categorias, né? Tem categoria A, B, C, D. Às vezes você vai comprar alguma coisa que você vai levar para uma viagem, talvez estrague. Você vai comprar uma coisa um pouco mais simples. Você vai comprar uma coisa que você vai colocar na sua casa. Geralmente você vai comprar um pouquinho melhor. O óleo essencial também. Se eu fosse fazer, de repente, um produto de limpeza para limpar minha casa de campo, talvez eu usasse um óleo essencial mais barato. Vai passar no chão na casa de campo, né? Agora, eu vou colocar em mim, no meu corpo, aí eu prefiro um óleo essencial melhor. As duas empresas no Brasil que têm essa autorização da Anvisa e da Covisa são a Laszlo e a doTERRA. Então, eu, Fernando, se eu tiver que usar algo em mim, pensando em benefícios terapêuticos e que eu vou ingerir, eu usaria os óleos ou da Laszlo ou da doTERRA. Eu, particularmente, escolhi trabalhar com a doTERRA por uma outra questão que eu acho que é muito bonito que a empresa faz, que é um trabalho com os agricultores de um jeito muito especial, chamado Com Impacto. Não vou alongar aqui, algum dia a gente conversa sobre isso. E os projetos sociais que a empresa tem, que chama-se Healing Hands. É uma fundação que é muito bacana. Eu adoro, eu acho que está na hora da gente começar a valorizar empresas que cuidam da natureza, que cuidam do meio ambiente, que cuidam dos seus funcionários e que fazem um trabalho para a sociedade. Eu acho que somos nós que vamos fazer essa escolha e vamos fazer as empresas começarem a fazer isso. Então, por esse motivo, além de ser um óleo de qualidade, eu escolhi a doTERRA. E o que que é esse tal do CPTG que tanto, às vezes, deixa as pessoas confusas? Porque as duas têm esse CPTG ou é só a doTERRA? Não, não é o CPTG exatamente. As duas conseguiram autorização da Anvisa e da Covisa por conta da qualidade deles. Quando a doTERRA começou no mercado, então 14 anos atrás, não existia um protocolo de testes para saber se era bom ou não. Todo mundo fazia aqueles 2 ou 3 básicos, né? Cromatografia, que era mais para saber qual é a composição química do óleo. Agora, testes para saber se tinha algum tipo de contaminação não se fazia, não era comum. Tá? E aí a doTERRA falou, cara, a gente tem que criar um jeito para fazer isso. Começaram a estudar e foram ver quais são os testes que a gente precisa saber para ter essa certeza dessa pureza desse óleo. E aí eles chegaram num protocolo que são 43 testes realizados pela doTERRA e ela paga para uma empresa chamada PCR. Essa PCR faz a contraparte desses testes para saber se está certo. Então a PCR faz 11 testes, a doTERRA faz 43, num total de 54 testes. Este protocolo de 54 testes, a doTERRA chamou de CPTG, né? Que é o certificado de pureza. Em inglês seria de grau terapêutico,
aqui para o Brasil acabou ficando por conta da tradução, né? Acabou ficando certificado de pureza testado e garantido. Uhum. Que legal, Fernando. E assim, gente, eu não. Você sabe, né? Eu uso, às vezes, dependendo do produto, eu tô fazendo uso um óleo essencial. Eu estou fazendo um outro produto que eu vou ter mais contato com a pele, que não é de água e que é de permanência e tudo. E principalmente de ingestão, até hoje, o único que eu tive coragem foi, né, que eu sinto confiança, né, que eu tenho coragem, mas que eu sinto confiança por toda a transparência que eu vi, né, nos estudos, no que foi apresentado, foi o único que eu tive confiança, mas eu ainda vou bem devagar, viu, Fernando? Porque tu sabe que eu fui, agora eu vou compartilhar com vocês uma informação. Uma amiga minha, ela estava tomando uma água numa garrafinha tipo essa aqui, minha, que é, a minha é um copo, né? O dela era uma garrafinha. E a garrafinha tava toda oleosa por dentro, assim, tudo um óleo. E daí eu falei para ela, eu disse, mas o que que é isso? Que tá tudo, o que que tu colocou aí dentro? Ela disse, óleo essencial. Daí eu disse, que óleo essencial? Ai, porque um de menta, que é uma delícia. Daí eu já pensei, menta peperita da Doterra, quer ver que é isso? Daí eu pedi pra ela, mas e como que tu faz? Ah, eu pego umas 5, 6 gotas aqui nesse copo. Eu disse, meu Deus, criatura, tu é louca. Quem que te disse pra fazer isso? Ai, ninguém me disse, eu achei, sabia que podia tomar, e daí eu pinguei, achei gostoso, e daí, como é que ela disse assim, cada dia eu queria um sabor mais forte. E aí eu comecei a conversar com ela, falar que o óleo essencial não é brincadeira, não é saborizante, não é refrigerante para tomar com. É muito gostoso quando a gente faz a diluição na água com gás, né? Porque fica tipo um refrigerante natural. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade e consciência para saber quanto por cento você está colocando ali, porque você precisa saber quantos ml cabem né, na sua garrafinha e quantas gotas você está colocando, qual é a dosagem segura, não é assim porque pode tomar e é gostoso e é cheiroso e sai a torto e direito colocando em tudo, né, Fernando? Pelo amor de Deus. Não É, assim. essa daí, se ela estava usando um óleo que é ingerível e se o copinho dela fosse de vidro ou de acrílico ou de silicone, menos mal. O duro é que as pessoas pegam óleo, às vezes, que não é ingerível, de uma empresa que não tem essa certificação e colocam ainda numa garrafinha daquelas de água que você compra na padaria, porque o óleo essencial ele interage com o plástico, esse plástico descartável, né? E BPA. aí a pessoa começa a tomar plástico de um óleo que não era para ser tomado, aí é pior ainda, né? Tem desastres piores ainda. Mas o importante é ver, essa empresa tem um óleo que é ingerível, né? E ver também a quantidade, o que você está fazendo, né? O óleo essencial, ele é muito legal e ele pode ser usado para saborizar algumas coisas, mas sempre com consciência, com um pouquinho de conhecimento, tira suas dúvidas com alguém que conhece mais, que é bem mais legal, né? Isso. E sempre que até a colega que estava falando não sei se bem a cada 7 dias tem que dar uma pausa, mas em tudo, gente. Tudo, quase tudo, eu posso dizer que a gente não faz contínuo. Por exemplo, quando eu receito uma vitamina para os meus pacientes, ela sempre tem início, meio e fim, né? Eu não vou ficar suplementando a pessoa o resto da vida. Eu vou dar aquele suplemento e vou avaliar. Aumentou, diminuiu, a pessoa se sentiu melhor. E aí vou ajustar a dosagem ou suspender. E é a mesma coisa do óleo. Às vezes você está fazendo uma ingestão, não precisa fazer aquilo ali para o resto da vida. Às vezes é uma coisa bem pontual, um momento emocional, né? Um suporte emocional que você está precisando naquele momento, ou um problema gástrico, digestivo, que também tem os óleos que ajudam com isso. Mas sempre com conhecimento, né, gente? Não muito assim, olhando na internet, porque tem muita coisa. Como a colega ali falou também, existem muitos óleos que não podem ser ingeridos e que sua ingestão pode causar danos irreversíveis no organismo, né? Então, assim, eu para mim, eu tenho para mim e sempre falo para quem eu posso alcançar que a etapa da ingestão é aquela etapa que a gente faz por final. Depois que você conheceu os óleos, você já fez o uso tópico, você já inalou, você já sentiu qual óleo faz melhor, mais bem para você, quais que nunca te deu nenhuma reação.
E aí você vai estudar o porquê que eu vou ingerir aquele óleo. É assim, é uma etapa mais avançada, não seria o início, tipo, eu não conheço nada, não sei nada e vou comer, já vou pingar aqui e vou tomar sem saber por quê, porque estão falando. Pelo menos eu penso assim, não sei se você pensa assim. Eu sempre acho que o que é importante é a gente ter essa orientação inicial, né? De alguém que conhece um pouquinho mais, né? O óleo essencial, ele é fantástico, ele é extremamente seguro, simples de usar, mas ele tem as suas regrinhas, como tudo tem as suas regrinhas, né? E se você conhecer, eu costumo dizer para as pessoas que assim, o que não fazer é mais importante do que o que fazer. Se você sabe o que você não deve fazer com os óleos essenciais, seguindo aquela regra, o resto, tudo que você fizer, provavelmente não vai ter problema nenhum, porque você já sabe o que não fazer. Então, a gente ensina aí para as pessoas, né, nos cursos, nas aulas, alguns cuidados daquilo que você não deve fazer. O resto, depois, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E é muito importante você saber isso que a gente falou. A qualidade daquele óleo, a empresa que você está usando, se ele foi recomendado para ingestão ou não, qual é a dosagem que a gente deve ingerir, como a gente deve ingerir, né? Uma vez que você conhece isso, que não é complicado, tá? É simples. Se você sentar e bater um papo de meia hora, você já tem essa noção. Uma pessoa perguntou ali se todos os óleos podem ser ingeridos, né? Não, nem os óleos da doTERRA e da Laso todos podem ser ingeridos. Exemplo, como a gente falou, a gente não digere o eucalipto, então o óleo de eucalipto eu não vou ingerir. Tudo bem que existe uma espécie de eucalipto que dá para ingerir, tá? Mas os óleos, a maioria dos óleos que a gente usa ali para respiração, né, que eles não são ingeríveis, né? O ingerível é o glóbulos, a maioria dos óleos essenciais que a gente usa é da radiata, que é um outro tipo de eucalipto que não é ingerível. Então, eu não vou ingerir aquele óleo, tá? E da doTERRA a gente costuma dar a seguinte dica: se aquele óleo é de uma planta, uma única planta, e essa planta é comestível, mas você pode fazer um chá de hortelã, você pode tomar limonada. Então, aquele óleo essencial daquela empresa que você já sabe que tem a certificação, aquele óleo vai ser ingerível, tá? Se é alguma coisa que você não tem certeza se você pode comer, é uma planta que você nunca ouviu, então não vai ingerir, vai procurar primeiro, vai pesquisar primeiro, que é mais importante. E, Fernando, os óleos essenciais que são à base de condimentos, como a pimenta, a sálvia, o orégano, manjericão, eles são mais fortes, né? A gente tem uma classificação dentro dos óleos da doTERRA, que é a empresa que eu mais conheço, né? A gente tem uma classificação que a gente tem três graus nessa classificação. Eles usam um símbolo, geralmente, que vem nos materiais que a gente usa. Um Nzinho significa que você poderia usar ele puro, porque ele é bem suave, tanto para a parte de ingestão, quanto para a parte da sua pele. Aí tem um outro que é um Szinho, que significa diluir em peles sensíveis, e se ele for um óleo ingerível, você precisa diluir ele para poder utilizar internamente. E tem alguns que ele vem com um D vermelho, assim, para chamar a atenção, que significa diluir, tá? Dado a gente tem 5 óleos que estão presentes no Brasil hoje, que são desse D vermelho. O meu mnemônico para eles é CCCTO, que é o cravo, a cássia, a canela, o tomilho e o orégano. Esses são os 5 óleos da doTERRA que são dermocáusticos. Eles são um pouquinho mais fortes para a sua pele. E se você for ingerir, a diluição tem que ser bem grande. A gente diz assim, você vai fazer uma panela de macarrão com molho de macarrão. Para 6 pessoas, você pode colocar uma gota de orégano. Tá? Por exemplo, para uma panelada para umas 6 pessoas comerem. É suficiente aquilo ali. Se cair 2, provavelmente vai estragar, vai ficar forte demais. Vai ficar forte demais. Ele é muito forte. Eu me lembro de um amigo que ia fazer uma guacamole e eu falei para ele, cara, você vai fazer para quantas pessoas? X. Eu falei assim, ó, molha a ponta do palito. Palito. Passa a ponta do palito no seu guacamole. E ele, obviamente, na hora que ele estava fazendo, ele falou, o Fernando exagerou, vou colocar 6. Colocou 6 gotas de orégano. Ninguém conseguiu comer aquele negócio. Meu pai amado, eu faço Agora, ideia. os óleos que na doTERRA tem o Szinho, né? Eles são importantíssimos se for usar topicamente, diluir em peles sensíveis, né? Por exemplo, capim-limão, óleo delicioso, mas ele tem o Szinho. Aquela pessoa que tem uma pele que não é muito sensível, talvez não perceba tanto, mas quem tem uma pele sensível vai perceber. E se você for ingerir, a gente fica delicioso colocar o capim-limão numa xícara de chá. Eu geralmente recomendo para a pessoa assim, faça uma quantidade para umas 3 xícaras de chá. Aí, quando o chá já parou de ferver, a gente não ferve óleo essencial, né? Parou de ferver, isso pensando em ingestão para benefícios terapêuticos internos.
A hora que ele parou de ferver, tá na hora de tomar, aí eu vou pingar uma gotinha. Aí eu falo para a pessoa, pinga nessa quantidade de 3 xícaras e depois você dá uma misturadinha ali e distribui isso em 3 xícaras diferentes. Provavelmente vai ficar gostoso. Uma gota numa xícara talvez fique muito forte. Eu já fiz essa experiência, eu tenho aquela chazeira, então eu pingo na chazeira, porque eu percebo que uma xícara, às vezes é muito difícil a gente controlar uma gota. E o Sim. palito a gente bota quando é no chá, a gente fica, não, mas eu acho que foi muito pouco. Aí tu vai botar uma gota e sai duas. É meio assim. Fer, deixa eu te... Tem um monte de pergunta aqui das meninas. Uma que foi bem. Teve várias que perguntaram sobre o uso dos óleos essenciais em bebês, tá? Bebês, eu considero para mim, quando me fala bebê, pelo menos na nutrição, é crianças abaixo de 2 anos. Então, até 2 anos ainda a gente pode considerar bebê. Não sei se tem alguma regra assim de idade aí na consideração de vocês, mas eu considero abaixo de 2 anos, e assim, bebês é, mais suscetíveis abaixo de 1 ano, porque o bebê até 1 ano ele está ainda desenvolvendo, né, todo o seu sistema, a alimentação está sendo introduzida, um monte de coisas. Então, assim, é um organismo muito frágil ainda e muito suscetível a várias alergias. Então, a gente não sabe se é do leite, não sabe se é do cobertorzinho, não sabe se é lá da creche, do que é. Então, às vezes até para nós que somos mães, não ficar tão confuso. Às vezes a criança está com uma alergia, está com uma tosse, a gente não sabe do que é. E aí, às vezes a gente culpa o óleo essencial ou culpa a batatinha, a cenourinha, uma coisa que não tem nada a ver, né? Às vezes é o cobertorzinho lá que está causando aquela alergia. Então, quanto menos coisas a gente tiver para lidar naquele momento tão frágil do ser humano, que é até 1 ano, que todo o seu sistema imunológico ainda está em fase de fortalecimento e tudo. Queria saber de você, Fernando, sobre o óleo essencial de bebês, o que vocês consideram bebês, a partir de quantos anos é seguro, diluição, se tu puder falar com a gente sobre isso. Tá. Tem uma coisa que a gente sempre, quando vai falar num público que a gente não sabe com quem a gente está falando exatamente, né? Eu não conheço todo mundo que está assistindo, a gente pede para tomar cuidado com algumas coisas. O óleo essencial, como eu te disse, usando da forma correta, ele é muito legal, muito fácil, muito simples, muito seguro, se for um óleo de qualidade. Porém, toda vez que a gente pensa em crianças menores de 6 anos, mulheres que estão gestantes ou amamentando, ou uma pessoa que tem alguma doença grave, todos nós temos alguma doencinha. É difícil você achar alguém que não fala tem dor nas costas, rinite, alguma coisa a gente tem. Mas eu estou pensando numa coisa um pouco Doença mais mais crônica, né? sim. Crônica como diabetes, E pressão pensando alta. mais severa, uma pessoa que precisa realmente de um tratamento ou ela não estaria aqui entre nós, tá? Então, se você está lidando com isso, é sempre importante você conversar com alguém que conhece mais sobre óleo essencial. É que a pessoa escuta falar alguma coisa e ela não quer dar para o amigo dela para ele se sentir feliz. Ela já quer dar para alguém que está com um problema de câncer em fase terminal. É engraçado, porque a gente quer ajudar, só que daí você precisa de conhecimento para fazer isso, tá? Então, lembre-se desse detalhe e o que eu falar aqui para vocês, eu estou falando de uma forma mais geral. Precisamos saber mais especificamente. Então, de forma geral, a gente considera na aromaterapia crianças abaixo de 6 anos não deveriam ingerir óleos essenciais. A gente vai preferir o uso tópico e o uso aromático. Ah, Fernando, mas eu tenho uma pessoa que falou, tá, essa pessoa sabe o que está fazendo, foi falado com um terapeuta, beleza. De forma geral, menor de 6 anos a gente evita o uso ingerível. Quando você vai fazer esse uso tópico em criança, quanto menor a criança, maior tem que ser a diluição do óleo essencial. Então, existe uma tabelinha, eu posso até citar uma aqui, mas é mais legal depois a gente, de repente, fornecer isso para o pessoal. Tem uma tabelinha aqui, se for recém-nascido, é X%, se for até 1 ano, é tantos por cento. Mas para você ter uma ideia, esse por cento é muito pouco mesmo, tá? Para recém-nascido, a gente faz 0,25. Para você ter uma É ideia... metade só para o pessoal lembrar, né? Metade do 0,1. É isso? Isso, Daí fica 0,05, né, Fernando? É uma isso. diluição mínima.
Aí você poderia utilizar com uma certa segurança. Para te dar um exemplo bem prático aqui, imagina que a gente tem um vidrinho Rolon de 10 ml, tá? Arredondando, 10 ml são 200 gotas. Se você fizesse 1%, tá? Ali naquele vidrinho, você teria 2 gotas nele. 0,5% seria uma gota, isso. Então, se esse vidrinho aí for de 10 ml, eu fazendo ele, por exemplo, a 0,5%, vai ser uma gota. Então, imagina que tem uma criancinha que está com uma coliquinha ali no estômago. Eu vou pegar isso daí, vou encher de um óleo vegetal, de preferência o mais neutro possível, esse óleo vegetal, né? A gente gosta muito do óleo de coco fracionado, porque ele é bem suave, não tem muito cheiro e tal. E aí, nesse vidrinho, a gente ia colocar uma gota. E esse daí, você ia usar esse Rolon, passar um pouquinho na barriguinha da criança, por exemplo. Então, é esse nível de diluição que a gente está falando. Não é simplesmente pegar na sua mão, pingar 3 gotas de um óleo carreador e depois uma de óleo essencial. Tá? Num adulto, eu poderia fazer essa mesma coisa, eu poderia assim pingar 3 gotinhas de óleo carreador, uma gotinha do óleo essencial, fazer assim e massagear a barriga. Porque é uma aplicação momentânea para aquele desconforto que você está sentindo. Tá? Então, dá para usar em bebês? Dá. É seguro usar em bebês? Seguindo as regras, sim. Como que eu, Fernando, preferiria usar com o meu bebê? Num difusor que não fosse um ambiente muito fechado. Tá? Então, para toda a questão aberta, né? Senão as pessoas também pegam até aquele quarto pequenininho embaixo da escada, enfia a criança ali, liga o difusor, deixa e às vezes bota o difusor bem do ladinho do berço para ir a fumacinha lá em cima, né? E então, assim, eu ia usar ele de forma aromática. E se eu for usar de forma tópica, seguir a diluição correta. Eu não vou falar todas elas aqui porque você não vai decorar, mas tem uma tabelinha de uma diluição correta. A partir de lá dos 5 anos, 6 anos, fica um pouco mais tranquila. A massa corporal da criança aumentou e ela vai ter um trabalho completamente diferente, tá? Agora, por exemplo, no caso da Doterra, ela tem uns óleos que são feitos do Kit Kids, né? Que a gente fala que a partir dos 6 meses de idade, ele já tem uma diluição que serve para qualquer criança. Já vem prontinho, diluidinho, um blend melhor para sua imunidade, um para digestão, e ele é muito legal, muito fácil. Então, se você não conhece, é legal você procurar alguém que conheça ou uma empresa que já tenha isso prontinho para você. Ou um aromaterapeuta, uma pessoa que conhece mais, vai preparar esse blend, essa diluição para você. Inclusive, até, gente, o pessoal nos comentários aqui tá pedindo qual é o Instagram do Fernando. Eu não sei se vai me avisar quando terminar a live, mas se de repente terminar de supetão, assim, gente, eu vou botar lá nos stories, tá? Mas, Fernando, o teu é você essencial, né? Você essencial, A gente tem um que a gente trabalha só com os óleos essenciais, né? Que é o você essencial. Isso. E depois eu vou deixar nos stories, tá? Vou deixar aí embaixo também, se a gente conseguir salvar a live, para vocês encontrarem o Fernando. E, Fernando, sem sair da história do bebê, tá? Tem uma pergunta que é bem... Eu sei que não tem uma resposta única, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Porque muitas pessoas falam para pingar umas gotinhas de óleo essencial na banheira. E aqui está perguntando especificamente da banheira do bebê. A informação que eu tenho é que o óleo essencial ele não dilui em água. Então ele vai ficar aquela bolinha de óleo ali flutuando na água. E se essa bolinha estiver muito concentrada de óleos essenciais e às vezes pegar numa mucosa, numa região íntima, alguma coisa assim, pode arder, coçar, causar alguma irritação. Existe alguma forma da gente usar na banheira sem que ele fique ali concentrado, sem ser a bomba aromática? Não vale falar a bomba, tá? Essa aí não pode. Mas, tipo, quem quer pingar, assim, quer pegar o vidrinho do óleo e botar lá, pode? A gente sempre diz assim para as pessoas, né? Fazendo do jeito certo pode tudo, mas tem que fazer do jeito certo, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: qual óleo que eu vou colocar? E qual é o que eu estou querendo com aquele óleo? Né? Como eu te disse, tem 5 óleos que são dermocáusticos. Eu jamais usaria nenhum deles numa banheira para um bebê. Eu não sei se eu usaria nem na minha banheira, para falar a verdade. Porque eles são dermocáusticos. Se ele encostar na minha pele, ele pode dar uma irritaçãozinha. Isso. Então, você está usando óleo. Explica o que é dermocáustico, assim, bem rápido para a galera. O óleo dermocáustico, a gente fala que é um óleo quente. É um óleo que, em contato com a sua pele, ele pode dar uma irritação, pode deixar avermelhado. E se você for tomar, especialmente para mucosa interna, ele vai ser muito forte.
tá? Então, tem óleos que são suaves, tem óleos que são mais ou menos e tem óleos que são dermocáusticos. Esses 5 que a gente citou, que são dermocáusticos, eu não usaria. Vamos supor que você quer usar um óleo de lavanda, porque você quer que essa criança que está muito agitada se acalme um pouquinho, né? Então, alguns cuidados que a gente tomaria. Primeiro, qual a idade dessa criança? Se ela é muito pequenininha mesmo, eu voltaria para o uso aromático, como eu te falei, especialmente porque o que eu estou querendo não é uma cólica na barriguinha dela, e sim a ansiedade dela. Então, eu vou preferir o uso aromático. Mas se é uma coisa que é mais interna mesmo, né? O aromático não vai resolver uma cólica da barriguinha dela. Aí eu poderia usar. Eu preferiria usar essa diluição, que eu tenho controle de qual é a diluição, porque eu fiz ela e estou aplicando, do que colocar na banheira, como você disse, que talvez a pessoa enfia a criança lá, vai no olho da criança. Então, lembrando que a gente teria que usar um óleo que seja suave, um óleo que você sabe o que você está fazendo, e ainda assim eu faria uma diluição dele. Imagina que você diluiu ele num óleo vegetal, por exemplo, e você vai pegar daquele óleo que você diluiu e você vai pingar 2 ou 3 gotinhas. Mais pensando naquele aromático que vai dar no banho do que pensando exatamente na aplicação tópica, tá? Uhum. Eu E usaria pensando qual é o óleo, o que eu estou pensando, eu faria uma diluição e colocaria ali. Mas ainda assim, eu preferiria fazer a aplicação que eu tenho o controle de onde eu estou aplicando. então E enche bebês, né? A gente tá falando em bebês, galera, tá? isso, isso. E aqui a Vânia tá perguntando, isso que nós temos um monte de pergunta aqui para fazer, mas só aproveitando que ela tá perguntando ali do óleo essencial em velas. Deixar tu falar, depois eu vou falar um pouquinho. Não, na questão da vela, ele tem os dois lados, né? Ele tem assim, ele vai trazer um aroma muito legal, vai depender da qualidade do material que você usa na vela também, porém, ele vai acabar queimando aquele óleo essencial. Então, assim, toda vez que você hiperaquece ele ou você põe fogo nele, você perde um pouco dos benefícios. Isso não significa que não possa usar ou que não seja legal. Ali, Eu, né? o que eu Não, penso é assim, você está usando aquela vela para aromatizar um ambiente, é legal. Agora, você está usando aquela vela porque você realmente é uma pessoa ansiosa e você quer trabalhar a sua ansiedade. Eu prefiro o difusor ultrassônico, que vai me dar todo o benefício daquele óleo. Mas é muito gostoso uma vela aromatizada com óleo essencial, diga-se de passagem, né? uma vela, Fernando, com ilang-ilang, com a massagem, que daí é aquela. Gente, aquela pocinha. Tu acredita que eu não sabia disso? Porque vela terapêutica aromática, eu achei que era só para dar cheirinho, mas a de massagem, que é a que a gente faz com a cera, manteiga e óleo vegetal, tudo de primeira, manteiga de carité, manteiga de cacau, óleo vegetal de jojoba, pinga os óleos essenciais. E aí, depois, quando você acende a vela, ela faz uma pocinha ali do que derreteu o óleo. E aí, aquele óleo a gente pinga lá, fazendo umas massagens sexy, né? Porque ele é um óleo, gente, dá um climinha, né? Liga aquelas velinhas no quarto, põe uma música, aquele óleo quentinho, ainda mais agora no inverno. Eu conheci faz pouco tempo, eu achei bem legal. Mas eu também fiquei com essa dúvida se a chama da vela, a temperatura não chega a ser muito grande, porque ela derrete com uma certa facilidade até, assim. Sim, Eu não sim. cheguei a botar meu termômetro para ver um nível tão técnico, né? Dizer, amor, só um pouquinho que eu vou pegar meu termômetro para medir quanto que tá aqui na vela. Não fiz isso. Mas eu não senti o óleo quente, assim, muito quente, como quando a gente aquece aqui em banho-maria, né? Então, só medindo, Fernando, para saber se ele vai extrapolar muito. O que eu sempre acho, o que eu sempre falo para as pessoas é isso, né? Por que que você está querendo aquilo, né? Eu não acho que a vela aromática seja o melhor veículo terapêutico. Agora, aquilo que você estava querendo fazer era uma terapia? Não, então qual o problema? Exato. Só o Por fato de exemplo, você relaxar ali, saber que você não, está a gente, botando na pele, não é sintético. sim, a gente usa o óleo essencial, por exemplo, na culinária, né? Se o óleo pode ser ingerido, você pode usar ele na culinária. A gente tem muitas receitas dos óleos. A Doterra tem um livro de receitas de culinária. Ela tem um kit culinário e um livro de receitas. Qual que é a recomendação na culinária? Que você coloque o óleo sempre de adição. Você não ferva ele, você não frite ele, você não asse ele. Sempre Para depois que você desliga a panela, né? Nunca isso, no fogo.
para manter benefícios terapêuticos. Aí o pessoal fala, e se eu fizer um bolo de laranja e colocar o óleo de essencial na hora que o bolo for para o forno? Pode? Pode. O que vai acontecer? Ele vai ficar com um cheiro delicioso, vai ficar com um gostinho de laranja, porém, ele não vai ter os mesmos benefícios terapêuticos. Agora, aquele seu bolo tinha intenção de ser terapêutico? Não, era só para dar um cheirinho. Mas a gente não coloca aromatizante artificial de laranja, de baunilha, de limão nas coisas? Não come? Quantas coisas que são aromatizadas? Aliás, quase toda alimentação hoje é aromatizada artificialmente, colorida artificialmente, é tudo artificialmente, gente. Então, só pelo fato de você, às vezes não tá ali 100%, porque tem gente que tá se apegando muito, mas a temperatura, mas isso, aquilo. Às vezes, por exemplo, no sabonete, né? Há muita controvérsia do uso dos óleos essenciais no sabonete por ele ser um produto de enxágue e que vai ficar lá exposto, né? Não vai ficar embalado, vai ficar exposto. Mas, gente, claro, nós não vamos ter 100%. Mas o que é um banho terapêutico? É aquele onde você se propõe aquele momento de relaxamento, autocuidado, você vai sentir aquele cheiro gostoso, um toque delicioso daquele sabonete, você vai estar pensando assim, eu tô dando o melhor de mim, trabalhei o dia inteiro, agora tô tomando um banho com esse sabonete maravilhoso que eu comprei da minha amiga, que eu fui lá, não sei o quê. Gente, assim, ó, para mim o banho, ele ganhou um novo sentido quando eu comecei a preparar meus produtos. Porque daí você tem vontade de tomar banho mais vezes por dia, porque daí tu quer. Não, mas e se eu usar o sabonete laranja? Tá, mas eu usei, é bem legal, mas eu tenho aquele lá, o outro que eu fiz, e aí assim vai fazendo aquela coleçãozinha, né? De sabonete, de óleos, de massagem. São tantas possibilidades, Fernando, de um banho terapêutico. Não sei se você tem conhecimento sobre isso, e se não tem, vem pra cá que você vai saber tudo que a gente faz no banho, mas tem tantos recursos pra gente tomar um banho relaxante que às vezes a gente tem que, assim, falar, eu tô precisando relaxar. E daí a gente só pensa numa coisa bem custosa, fazer uma massagem lá na estética, ou então tirar umas férias, ou então não sei o quê, sabe? E às vezes só um bom banho gostoso, cheiroso, que te esfolia, que te energiza, que tira a tua carga negativa, que você faz aquela mentalização, um banho terapêutico mesmo. É capaz de renovar, assim, a gente fica outra energia, outro astral, né? Outro pique. Você sabe que isso também é tão antigo, as pessoas também acham que isso daí é uma coisa. Tem gente que acha que é frescura, tem gente que acha que é só coisa de novidade. Não sei se vocês já. Você deve provavelmente falar isso no seu curso para o pessoal, mas eu acho fantástico, né? Eu sou de uma família italiana e eu morei na Itália. Quando a gente está passeando lá pelo Fórum Romano, você tem umas termas gigantescas, termas de Caracalas, aonde o pessoal, lá na época romana, ia para fazer os banhos terapêuticos. Inclusive a palavra spa, eu não sei se você se lembra disso, spa é uma sigla que significa saúde pela água, né, em italiano. Então, fazer um spa é você trabalhar a sua saúde pela água. Então, os banhos que eles faziam, as saunas que eles faziam, porque o vapor também é água, né? Era uma forma terapêutica muito importante. Então, os romanos foram aqueles que descobriram que eles conseguiam melhorar a saúde de todo o Império Romano através dos banhos. Porque na época o pessoal não tomava tanto banho assim. E não era um banho só higiênico, era um banho terapêutico, era um lugar onde a pessoa ia e fazia imersão na água. Eles botavam ervas, né? Flores, tudo dentro da água, né? Sim. A Cleópatra lá buscava aqueles jasmim, pelo menos que eu li uma vez lá, né? Que Você ela sabe tomava. que tem pratos que ela usava óleo essencial, né? Ela usava óleo essencial de flores. Sim, devia ser uma destilação bem rústica, assim, antigamente, né? Mas pensa que eles entenderam que aquela flor, ela tinha um aroma e eles queriam captar esse aroma da planta e levar lá para o banho deles, para as coisas deles. E se a gente pensar, é isso que a gente tem hoje com tanta facilidade, né? Antigamente lá tinha que catar a planta, achar um jeito de extrair, porque quando algo é muito aromático, ele é muito sensível, né? São moléculas muito pequenas e voláteis. Então, pensa você captar o cheiro, a alma da planta e trazer
aquilo com você, levar contigo para um banho ou para algum lugar, era algo assim que só para reis, príncipes, princesas e só a nobreza, né? Não chegava para nós. Se eu vivi lá, eu acho que eu era da plebe, naquela época lá. O pessoal fala, inclusive, que o perfume, né? O perfume é a resposta da planta quando você aperta ela, né? Nós temos muito para aprender com as plantas também, né? Ai, com certeza, elas são uma sabedoria, assim, impressionante. Eu nunca fui, assim, tão... Como é que eu vou dizer? Nem sempre eu fui assim. Eu olhava as plantas, a planta tem que dar água, não sei o quê. À medida em que eu fui vendo, nem sei como dizer isso, mas assim, acreditando mais em Deus, eu comecei a acreditar mais em Deus a partir do momento em que eu comecei a observar mais a natureza, as plantas e os animais. E ver toda a sabedoria que existe em cada planta, cada planta tem um mecanismo diferente de proteção, de aroma, de a semeadura, o mês do ano que ela floresce. E é tudo tão incrível, tão sincronizado, que não tem explicação se não for uma coisa divina, né? E as E você plantas sabe, têm essa missão de trazer todos os remédios são baseados em plantas medicinais, né? eu ia Então, falar isso, você sabe, você está falando até do espaço, né? O pessoal fala às vezes da qualidade de um óleo, né? E o pessoal pergunta muito sobre produções locais e tal. O que a gente sempre explica para as pessoas é o seguinte: um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, quando a gente fala dos benefícios dele, foi estudado uma determinada lavanda, que é de um determinado lugar. A quantidade de água, de sol, a temperatura, a qualidade do solo daquele lugar produziu uma lavanda com uma identidade química. Essa identidade química foi estudada. Se eu pegar aquela lavanda e mudar ela, levar ela para um outro país, eu não estou dizendo que ela vai deixar de ser lavanda, mas uhum, a identidade química dela vai mudar. Porque vai ser outro solo, outra quantidade de sol, temperatura. Por isso que, por exemplo, nós temos uma produção tão grande de vinho no sul, né? As uvas se adaptaram muito bem quando os imigrantes chegaram ao sul do país. Então, é muito importante a gente lembrar que a lavanda que a gente usa, por exemplo, que é muito famosa por ser a lavanda de acalmar, né? Ela chama lavândula angustifolia. Ele é um tipo de lavanda e ela é a lavanda francesa ou belga, que é daquela região. Se você pegar uma lavanda que seja do Brasil, do Nordeste do Brasil, ou do Egito, ou de onde quer que seja, ela vai ter uma outra identidade química. E talvez não vai ser a mesma daquele livro que eu estudei de aromaterapia. Por isso que as empresas que são maiores e mais sérias, elas vão pegar as plantas no seu lugar de origem e elas vão ter uma forma de respeitar esse ciclo da natureza, esse ciclo de quando ela nasce, quando ela é plantada, quando ela deve ser colhida, porque se você colhe ela antes da hora, né? Você vê o cardamomo, por exemplo, o óleo essencial de cardamomo, se for feito do cardamomo verde, ele tem uma propriedade química e uma propriedade para o nosso corpo. Se for do cardamomo maduro, ele tem outra. A doTERRA, por exemplo, ela extrai o óleo dele verde e o óleo dele maduro e faz um blend de próprio cardamomo. Então, o óleo de cardamomo da doTERRA é de dois momentos diferentes do cardamomo. Para quê? Para deixar uma identidade química mais rica daquele cardamomo do que se for um que foi só extraído de uma determinada forma. Então, esse conhecimento que você está falando que você passou a ter, né? Esse conhecimento, quando cai na mão de pessoas que têm uma forma séria de produzir os óleos, você vai conseguir um óleo de uma qualidade muito legal, muito bacana. uhum. Nós estamos E fugindo das perguntas aqui. eu nem me lembro mais da pergunta, mas é que para mim não esquecer. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui, inclusive essa é uma pergunta que está aqui. Mas eu vejo assim lá no YouTube receitas caseiras para fazer óleo essencial. E daí eu tenho algumas alunas que, quando estão iniciando, elas olham o preço do óleo e falam: Meu Deus, que caro, porque a gente está acostumado com as coisas baratas, as essências sintéticas, e às vezes você não entende a preciosidade de um óleo essencial, a forma como ele é extraído, a quantidade, as toneladas de planta que é necessário para fazer algumas gotas. E aí fala que viu uma receita, ai, prof, eu vi uma receita na internet para fazer óleo essencial. Eu posso usar o meu óleo essencial? Aí eu falo, calma, talvez você tenha um oleato aí e não um óleo essencial.
E existe uma diferença gigantesca entre um oleato e um óleo essencial, porque pelo menos até hoje, todos os vídeos que eu vi ensinando a fazer óleo essencial, eles fazem um oleato, que é pegar um óleo vegetal, pegar a plantinha, botar macerando ali e aí ela fica bem aromática, porque o óleo tem moléculas, né, que ajudam a segurar o aroma, são lipo, não sei o que lá. Mas, Fernando, eu só gostaria que você explicasse o porquê não é possível a gente fazer um óleo, nem falo da qualidade, mas com o mínimo de aroma, benefício, um óleo caseiro, um óleo essencial caseiro. Por quê? Como que é feito essa destilação? Por que que é diferente? Que a gente não consegue reproduzir aqui no nosso ateliê, né? Porque a gente não tem aquele aparelho lá que faz o vapor, né? Não temos instrumentos assim. O máximo que eu vi até hoje é pegar um óleo qualquer e botar uma plantinha dentro. O que que você explicaria sobre isso? O que a gente fala sempre é assim, se eu tivesse numa ilha deserta, não conseguisse sair de lá, eu ia dar um jeito de tentar fazer o meu óleo essencial ali, porque eu gosto muito deles, entendeu? Então vai depender assim, o que que você tem em mãos, né? Se você não tem condição de ter nada, é melhor você ter qualquer coisa do que não ter nada. Agora, para você conseguir fazer um óleo essencial, de repente com a mesma qualidade, a mesma potência terapêutica de um óleo assim, você teria que investir num maquinário que daí provavelmente você ia entender por que que o óleo tem o preço que ele tem. Então, para você poder fazer em casa, poderia fazer? Sim, mas você ia ter que comprar uma maquinária assim fantástica. Você tem que montar uma mini destilaria na sua casa e provavelmente para fazer um óleo. Porque a partir do momento que você começa a destilar 2 ou 3 no mesmo lugar, começa a ter uma contaminação cruzada do próprio óleo de você utilizar o mesmo equipamento. Vou te dar um exemplo simples. Olha, tem alguns óleos que ele tem que ser prensagem a frio. Porque se você aquecer ele, como é o caso dos cítricos, você muda totalmente a composição química dele. Existem cítricos feitos por destilação, mas é outra propriedade completamente diferente do que os cítricos que são feitos em prensagem a frio. Mas você pega um óleo como o de sândalo, por exemplo, ele tem uma temperatura certa, ele tem um tempo certo entre você pegar a madeira e colocar ele ali, ele tem um tempo que ele vai ficar destilando, ele tem uma temperatura certa e uma pressão certa. Que se você faz dessa forma, hoje nós conseguimos fazer um teste depois. Você vai falar, mas Fernando, como é que eles sabem que é isso? Eles tentaram de vários jeitos e passaram pelos testes para ver qual que manteve mais as propriedades do sândalo, tá? O sândalo é um óleo, por exemplo, que a maioria das empresas faz uma destilação de 1 ou 2 dias. A Doterra faz uma destilação do sândalo de mais de 7 dias, numa temperatura certa e numa pressão certa. Agora, você imagina manter esse aparelho funcionando durante 7 dias para você conseguir. É completamente diferente do que você ir lá na sua casa e botar um negócio ali, jogar um vaporzinho embaixo e pegar aquilo que saiu ali. Vai sair uma coisinha com cheirinho de sândalo? Provavelmente. Qual é a sua intenção? É deixar um cheirinho na casa? Talvez fique legal. Mas não vai ter aquelas propriedades, não vai servir da mesma forma. E você corre o risco, dependendo de como você pegou, como a gente falou, de ter um solo contaminado, uma água contaminada, que talvez você não saiba, e você vai acabar fazendo o seu óleo essencial com aquilo ali, né? Com algum tipo de contaminação. Às vezes o container que você colocou ele, tem muita coisa para você controlar. Para você ter uma ideia, essas grandes empresas, a hora que eles vão fazer o invase, eles têm um sistema de filtragem do ar, para que não tenha vírus, bactérias e fungos no ar e isso possa ser impregnado no óleo essencial. O tipo de controle que tem é incrível, incrível. E Fernando, assim, ó, na alimentação, hoje a gente sabe que nós temos um problema muito sério que é a questão dos agrotóxicos. E a gente sabe, quem aí tem a sua hortinha em casa, o quanto é difícil a gente manter ali o nosso temperinho, nossas coisas livre desses bichinhos, né? A gente vai ali, às vezes coloca um fertilizante orgânico, um agrotóxico, que não é agrotóxico, mas mais orgânico. Daí eu fico pensando, e essas grandes plantações, né? Porque a gente sabe que para um óleo essencial são toneladas de matéria seca, de plantas, né? De matéria orgânica. E como que é feito essa... É colocado agrotóxico? Como que é isso? Aí vai Pelo... ver de quem que nós estamos falando de novo, né? Eu É, conheço
mundo, a empresa que eu estudei mais, que é o caso da Doterra. A Doterra, por exemplo, ela não trabalha com latifundiários, ela não trabalha com grandes produtores, ela trabalha sempre com microprodutores. Ela tem um trabalho que, assim, todos os produtos da Doterra são orgânicos, não transgênicos e não testados em animais. É uma das bases da filosofia dela. Então, ela trabalha com microprodutores, geralmente em países onde aquela planta é nativa, e geralmente produtores que não usam nenhum tipo de coisa sintética ou agrotóxica. É sempre feito de forma orgânica, de forma ecológica. Isso faz parte da garantia do trabalho dela. E esse é um dos motivos que ela tem mais de 45 países que são fornecedores dos óleos da Doterra. A grande maioria são países mais simples e mais pobres, porque são os países onde a agricultura está menos envolvida com esses grandes latifundiários, com essas grandes produtoras. A Doterra, por exemplo, não tem fazendas dela, né? A gente tem aqui espalhado aí pelo mundo algumas empresas que eles têm uma fazenda, na mesma fazenda eles produzem 15 plantas, eles têm um destilador só, eles destilam as mesmas 15 plantas naquele destilador e produzem óleo essencial. Então, no caso da Doterra, por exemplo, cada um desses microagricultores deles, eles trabalham em forma de cooperativa, eles produzem um produto. Por exemplo, nosso capim-limão, por exemplo, vem da Índia, né? O nosso... A melaleuca vem da Austrália. A nossa lavanda, ela vem da Bélgica e da França. E aí você tem um grupo de microagricultores que faz aquilo, para você ter justamente essa segurança que você está falando. Então tá. Fernando, eu não posso deixar essa live, porque nós já estamos com quase 1h30 aqui. Tem um monte de coisa para perguntar, a gente já vai dizendo aí se você vai querer um replay vai ter, eu vou conseguir salvar. Mas se você quer um segundo encontro, porque eu acho que o Fernando ainda tem, a gente pode sugar dele ainda muita informação legal, ele é um cara muito experiente. Mas, Fernando, se eu não te perguntar isso, ó, vão me matar. Fototóxico, fotossensível, é a mesma coisa? Você sabe que a gente vai precisar um pouquinho da parte mais técnica, mas assim, a fotossensibilidade, ela pode se dividir em duas coisas, né? A fototoxicidade ou a fotoalergia. Tem pessoas, isso não é só do óleo essencial, tá? Tem gente que tem alergia ao sol, ponto. Não precisa ter passado nada na pele, a pessoa tem uma resposta na pele dela de alergia ou de toxicidade por conta do sol, por causa dos raios UV. Os óleos essenciais, especialmente aqueles que são cítricos, tá? Existem alguns que têm uma certa fotossensibilidade. Eu não gosto de usar a palavra fototóxico. Eu acho que a palavra tóxico aí deixa as pessoas morrer, né? Eu prefiro falar assim, esse óleo, ele é fotossensibilizante. Eu acho que ele é um termo mais interessante para a gente, porque ele vai aumentar a sua sensibilidade da pele aos raios UV. Então, os óleos essenciais cítricos, se forem produzidos por prensagem a frio, tá? Existem óleos essenciais que são feitos por destilação a vapor, mas os que são feitos por prensagem a frio, que mantém mais benefício, é melhor para o óleo se ele for assim, tá? E que só para explicar, gente, pega a casca ali, lembra quando pega a bergamota e sai aquela aguinha que você vai no olho, dá um treco? Aquilo ali já é o óleo essencial, né, Fernando? E aí eles pegam aquela... É uma mistura de vários líquidos com o óleo essencial, né? O sumo tem várias coisas ali dentro e o óleo essencial também. E aí eles espremem aquilo ali e separam o óleo essencial do restante do líquido que tem lá, né? Isso. Então ali já tem o óleo essencial. E só para te dar Só para te dar um exemplo, né? O azeite que a gente usa na nossa comida, se ele for de qualidade, você vai olhar ali, está escrito primeira prensagem a frio. Tá? Uhum. O azeite, todo azeite que tem uma certa qualidade vai estar escrito ali, primeira prensagem a frio. Isso significa que ele não foi aquecido, justamente para manter os benefícios dele. Então, o óleo essencial cítrico, quando ele é feito em prensagem a frio, ele mantém uma substância que tem dentro dele chamada furocumarina. Você não precisa decorar esse nome. É um bagulhinho que tem na casca da fruta, que se a gente estiver lá fazendo uma limonada no seu churrasco lá, e depois você ficar no sol, ele vai manchar a sua pele. A caipirinha na praia, essa é um clássico, né? Aquela substância ali, a mesma substância está ali, está no óleo essencial, porque ele é feito da casca.
Os óleos essenciais cítricos não são feitos da polpa, ele é feito da casca da fruta. Então, a gente costuma dizer assim, olha, no ponto de vista da estética, eu estava até conversando isso com a Nil, né? Vocês têm um cuidado ali de estudar qual é o óleo que eu vou usar para qual produto e qual é o uso desse produto. Então, E é um a pouquinho intuição, né, Fernando, que é disso. muito importante. É um pouquinho diferente de quando eu vou te falar aqui de forma genérica, porque nós não estamos numa aula, eu não vou ter tempo de falar isso para vocês. Quando eu ensino as pessoas, eu digo assim, vai usar um óleo cítrico, cuidado com o sol, ponto. Porque eu estou pensando no óleo puro. Eu estou pensando a pessoa pegar o vidrinho e passar, tá? Então a gente E fala lá assim, pro sol, ir pra piscina e se expor ao ar livre, né, no sol. óleos cítricos, eles vão ter essa substância que vão poder manchar ou queimar a sua pele se você se expor ao sol por um tempo depois. Existem óleos cítricos que têm mais, que têm menos, sim, não tenha dúvida. Tem óleo cítrico que eu vi lá de uma empresa que não tem. Sim, é possível tirar essa substância, fazer uma reação química ali para você tirar ela. Ou você fazer aquele óleo destilado que também vai perder quase toda essa substância. Mas se nós estamos pensando de forma terapêutica, aquele óleo de limão siciliano que a gente usa, nós temos que cuidado com isso, tá? Agora as pessoas também têm uma neura com isso. O cara acha que se ele puser um pouquinho na mão dele e sair da casa dele pro carro, ele vai pegar fogo, assim, que nem num filme de vampiro, né? Não é exatamente isso. Nós estamos falando de exposição ao sol. Imagina que você vai pegar uma pessoa que pratica beach tênis e você vai preparar um cremezinho para ela, ela vai passar no rosto e vai ficar jogando. Poxa, é óbvio que se não for bem preparado, na diluição correta, você pode acabar prejudicando a pessoa. Agora, se esse mesmo cremezinho for para ela passar, quando ela vai ficar na casa dela, na diluição correta, é completamente diferente. Então a gente fala assim, cuidado com os óleos cítricos de forma pura, se você vai se expor ao sol. Ainda assim, eu sou instrutor de yoga. Quando eu tenho uma pessoa que está muito tristinha, eu falo para ela, levanta, pega o seu óleo de limão, pinga uma gotinha na planta do seu pé. Não põe a mão lá. Pega o outro pé, esfrega um pé no outro. Pega um pé, não mão. Tá? Põe a sua meia, põe o seu sapato e vai trabalhar. O seu olhinho de limão está ali na sua pele, não vai ter contato com o sol. Fantástico. O limão siciliano da Doterra, ele é tão suave para a pele que você poderia pôr a planta do pé ainda, é super tranquilo. Você pode pôr uma gotinha ali direto, tá? Agora, quando você vai fazer um cosmético, você vai fazer o seu creminho, existe uma diluição. Vocês devem ter aprendido no curso da ANEL. Quem não lembra vai fazer uma revisão aí. Você tem uma diluição, uma porcentagem que você pode colocar que é segura, porque já foi testada. E naquela porcentagem, para aquele uso que você queria, você pode utilizar sem nenhum problema. Isso, Fernanda, é porque assim, ó, os óleos cítricos, eles têm propriedades únicas, porque justamente o cítrico é o que dilui a oleosidade, por exemplo, que faz as moléculas de gordura se dispersar, ajuda muito com a pele, cabelo, os tônicos. Então, assim, existem muitos produtos que são benéficos com esses óleos cítricos. E aí, quando você fala, que nem eu tenho um tônico que eu uso para mim, pele mista, pele oleosa, que ele vai o limão. E esse limão, ele faz toda a diferença na pele. E aí as pessoas falam, ai, mas limão, meu Deus, vai manchar minha pele. Você não tem um outro óleo essencial? Calma. Nenhum óleo essencial pode... Você pode colocar um outro, mas esse benefício da astringência, de entrar lá dentro do poro e fazer uma limpeza completa e trazer todas as vitaminas... Limão é rico em vitamina C, assim como a laranja, todos os cítricos, é antioxidante. Então tem assim, como que a gente fala? Os benefícios são muito maiores do que aquele risco bem pequenininho que é totalmente anulado no momento em que você sabe que cada parte do corpo tem uma diluição. Você vai usar no corpo inteiro, é uma diluição. Vai usar no rosto, é outra diluição. Vai usar na área dos olhos, aqui nas olheiras, nas pálpebras, aqui perto da boca, perto de regiões íntimas, é uma diluição menor. Cada vez vai diminuindo mais.
lip balm, a gente usa 0,01, 0,02. São todas diluições seguras, gente, porque sempre vai ter uma margem de segurança. Se pode ir até 2, nós vamos usar 1. Se pode ir até 1, nós vamos usar meio. Se pode ir até meio, nós vamos usar 0,3. Sempre com aquela margem para aquela maluca lá que fala: ah, isso é muito pouco, vou botar mais um pouquinho, né? Então, mas o cheirinho aqui é tão gostoso. Que mesmo que ela pingue aquelas gotinhas a mais, eu faça ali uma continha meio errada, ainda tem aquela margem de segurança, que nem as pesquisas, né, para mais e para menos, onde a gente consegue trabalhar sem prejudicar ninguém. Mas a gente precisa ter o estudo, gente, sempre buscar esse conhecimento, sabe? Da área do corpo, de quais a gente tem que fazer a diluição, quais são os produtos que são de enxágue, né, Fernando? Que tudo que você vai usar, tipo o sabonete, o shampoo, e você vai usar ali no banho, vai enxaguar, e depois você vai passar outros produtos, tipo aquele limão lá, vixe, não tá mais lá, sabe, gente? Já absorveu o que tinha que absorver, já fez o que tinha que fazer. Então, a gente tem que se preocupar mais, por exemplo, um protetor solar, que é um produto que você usa. Muitos fazem protetor solar natural, mas é um produto natural, caseiro, o qual você está colocando na pele e está indo propositalmente lá no sol, para praia, para piscina. Então, aí, né, muito cuidado com o que está usando. Mas um shampoo, um tônico, um creme noturno, né? A gente pode abusar. O óleo de rosa mosqueta é um óleo maravilhoso para certas situações dermatológicas, mas também não pode ser usado no sol. Então a gente, o que que faz? Inteligentemente joga nos produtos noturnos, que é onde a gente tem mais tempo, às vezes, para fazer uma massagem, se cuidar melhor, né? Do que de manhã, que pelo menos aqui eu já saio toda, né, ligada no 12, às vezes não dá tempo nem de pentear os cabelos direito. Então, ter esse conhecimento para você poder usar ele de uma forma bem segura e passar isso para sua cliente, porque provavelmente ela também vai falar: oh, mas eu ouvi falar que isso aí vai fazer mal. E aí você falar: não, é assim, assim, assim. Aqui eu botei uma diluição segura, você pode usar, faz um teste, que isso é muito importante, né, Fernando? Sempre que for usar um produto novo, um óleo essencial novo, um testezinho de sensibilidade no pulso, no antebraço, aqui na dobra ou no pescoço. Não pode ficar, até um vermelhinho às vezes até pode ficar, mas não pode ficar tipo coçando, bolinha, queimar essas coisas. Porque talvez você tenha até colocado um óleo puro, né? Que não pode, porque até para o teste a gente tem que carrear ele, que é diluir ele num óleo vegetal, em alguma num gel, qualquer coisa que você possa não usar ele puro. O importante aí para resumir um pouquinho o que você está falando, né? O pessoal sempre pergunta, né? Eu vi umas perguntas passando ali, né? Pode usar o óleo essencial no sabonete, pode usar no shampoo, pode. Sempre, é o que a gente estava falando antes, assim. Se você sabe como você vai fazer aquilo, provavelmente pode tudo. Tirando aquelas coisas que são absurdas, tá? Se você conhece as regras, né? O que você quer com aquele produto, o que você quer com aquele óleo? Pode, dá para usar no sabonete, dá para usar no shampoo, dá para você usar no creme, dá para você usar na alimentação. A questão é você conhecer um pouquinho de conhecimento para saber como é que eu vou fazer isso. Porque alguém parou, estudou e fez um teste. O problema são os achismos, a pessoa vai achando e vai fazendo. Né? Alguém já fez esse teste, a gente já sabe qual é a concentração certa, qual é a diluição certa, para qual produto que você usa isso ou aquilo. E é para isso que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, se você está usando para você, mas um conhecimento um pouquinho maior se você está querendo usar para outras pessoas. Porque daí você tem uma responsabilidade sua. A gente sempre brinca que filho de terapeuta e o próprio terapeuta são as cobaias, né? A gente vai testando tudo. Mas quando você está fazendo algo para alguém, você tem uma responsabilidade maior. É diferente você fazer em você e fazer no outro. Então, você vai fazendo tudo um pouco mais. Tenha boas fontes de pesquisa, tenha bons livros de pesquisa. E se você não lembra, não tem problema. Pesquisa antes de fazer. Se você não lembra, não tem problema. Pesquisa antes de dar essa instrução para alguém. Porque daí a gente está trabalhando com segurança. Claro, quando eu estava começando a estudar, eu fiz uma tabelinha
com os principais óleos e colocava os benefícios emocionais e físicos do lado para eu ir assimilando, porque, gente, não é decoreba. É você usar o óleo, sentir o cheiro, ver o efeito, ver um relato, estuda, esqueceu, olha de novo, esqueceu, olha de novo e vai indo, porque eu lembro, Fernando, quando a gente começou a estudar as vitaminas na nutrição, você sabe que existe uma infinidade de vitaminas, né? Só do complexo B aí tem B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12. E aí as pessoas acham que porque você é nutricionista, você sabe tudo, né? Aí chegava assim, de supetão, numa festa. Aí, vitamina B5, pra que é? Eu ficava pensando, meu Deus, eu não sou uma enciclopédia, eu não sou IBGE, gente, eu não sei. De cor, assim, me pegou. Porque quando você vai fazer um plano alimentar para uma pessoa, ou você vai estudar uma condição de saúde que ela tem, você realmente vai fazer um estudo de caso. E aí você vai ver deficiências, vai relembrar aquelas vitaminas que podem estar faltantes. Mas não, olha, é difícil alguém que tá tudo na mente. Então, às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu tenho bastante material de óleo essencial, já sei bastante, mas eu tenho medo de alguém me perguntar e eu não saber. Gente, fala assim: olha, eu não tô lembrando agora, mas deixa eu olhar aqui no meu celular. Ou quando eu chegar em casa, eu vou mandar uma mensagem para você com a descrição bem certinho, sabe? Porque, gente, é muita coisa. Não pense que você vai começar a estudar óleos essenciais e vai virar uma enciclopédia ambulante, que vai falar óleo de lavanda, daí você vai falar o nome científico, qual chakra e para que serve, emocional. Tem que estar, assim, muitos anos na estrada, né, Fernando, de terapeuta, para você realmente ir decorando ali. Eu que tenho memória fraca, eu tenho que realmente, assim, estudar e reestudar e entender que eu não preciso decorar, eu preciso entender, né? Porque ir lá e consultar o benefício não é feio. Você ir lá e não lembrar direitinho e ter que consultar que chakra que corresponde. Eu acho que é feio quando você não sabe nada e você quer passar a informação adiante, né? Desinformar o povo, porque nós temos aqui as Saboeiras de Gaia, as Alquimistas de Gaia, nós somos também estamos disseminando o bem-estar, né? As pessoas fazem uma consulta. Ah, eu tô com um tal problema de pele, eu tô com psoríase, queda de cabelo. Chegam para as meninas, às vezes, eu tô com depressão, meu filho tá passando tal problema. E aí elas ficam meio assim de não saber dizer a resposta na hora. Não precisa, a gente vai desenvolver um produto para essa pessoa em cima de um estudo, anota tudo lá e pensa numa solução para ela, mas daí traz já anotadinho, olha, eu acho que você deveria fazer um blend com lavanda, assim, assim, e aí você vai explicar tudo que você anotou. Não precisa ser tão, né, Fernando? Não é Você tá há quantos anos já nessa estrada aí para ter esse conhecimento, esse baú de conhecimento? São anos, né? Eu tenho 22, deixa eu ver quanto. Comecei com 12. Ó, uma coisa, assim, isso que você falou é fantástico. Eu não sei se também a nossa live vai chegar no fim. Eu queria finalizar dizendo uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, de tudo que ela está falando, acho que o mais importante é a gente entender o seguinte: quando você vai ajudar um outro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma profunda vontade de ajudar o outro, como se você estivesse ajudando você mesmo. Né? Então pesquise com carinho, com amor, com atenção, como se você realmente estivesse fazendo isso para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença de todo o nosso trabalho. É aquela pessoa que ele não é terapeuta pelo dinheiro, mas ele é terapeuta pela vontade e o amor em ajudar o próximo. E o dinheiro vai voltar para você se você fizer isso. E os óleos essenciais são extremamente importantes e ferramentas muito práticas para a gente mexer com a parte emocional, física, energética das pessoas. Vocês têm, com um sabonete ou com um creme, é muito mais do que simplesmente você trabalhar a pele de uma pessoa ou você trabalhar um problema de uma pessoa. Porque eu vou te dizer, a pele, ela está muito relacionada às nossas emoções. 99% dos problemas de pele vão ter fundo emocional, a menos que o cara pingou um negócio ali que fez mal para ele, né?
Mas assim, a emoção tá em tudo. E o óleo essencial, ele consegue trabalhar não só as emoções, os óleos essenciais não, vamos expandir um pouquinho, as plantas que foram presentes do nosso grande pai. E delas a gente tira também, além dos perfumes, o óleo essencial, a gente consegue trabalhar a parte energética e emocional das pessoas. Se você colocar o seu conhecimento associado ao seu amor e você colocar produtos que são legais, as pessoas não só vão perceber, mas você vai deitar lá para dormir pensando assim: ajudei mais uma pessoa hoje. Né? E eu acho que o que a gente mais precisa no nosso planeta hoje são pessoas que enxerguem no outro uma forma de eu fazer o bem, uma forma, você acabou de falar, as alquimistas de Gaia, né? O que é um alquimista se não alguém que usa aquela ferramenta que o nosso pai nos trouxe para trabalhar a energia das pessoas, seja física, emocional ou energética. Então coloca isso, coloca amor, coloca vontade, com conhecimento, com um produto que seja de qualidade e faz aquilo como se você estivesse ajudando alguém que você ama muito. E com certeza aquele benefício vai chegar lá. Aí, Fernando, parabéns, eu tô vendo as meninas aqui, isso aí. Ah, Fernando, exatamente, é exatamente assim. Eu me sinto, como eu vou dizer, assim, quando a gente faz algum produto e a pessoa traz esse feedback que melhorou, a gente se sente até assim especial, sabe? É especial você ver que de alguma forma você está sendo um agente de mudança positivo. Tem tanta maldade no mundo, tanta gente um querendo sacanear o outro, e você tá ali tentando ajudar a entender de que forma você vai ajudar, às vezes, um problema psicológico, trazer essa pessoa para um aterramento, ajudar a equilibrar os chakras. São tantas possibilidades, infinitas possibilidades, que é incrível. Gente, vamos chamar o Fernando. Fernando, você viria na outra live se a gente chamar? Vamos convidar ele, gente. Deixa um coraçãozinho aí. Se vocês querem uma segunda parte, parte 2, manda um coração aí, diz eu quero. Que daí a gente vai organizar. Porque, ó, gente, eu acho que foi aqui uns 30% só das perguntas. Gente, eu falei que eu ia responder todas, mas vocês viram que não deu tempo, né? Então deixa um monte de coraçãozinho aí e fala: vem, Fernando, vem de novo, Fernando, porque ficou bastante coisa aqui pra gente conversar. Eu acho que vai render muita aula ainda aqui, Fernando. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Ah, então muito obrigado. Nós vamos te convidar de novo, sim, com certeza. Sou muito grata pela tua presença aqui. Sou muito grata pela presença de cada pessoa que veio aqui, que está aqui comentando ainda, está prestigiando até esse horário, gente, quase 10 horas da noite, né? Não adianta, a gente demora a fazer uma live, mas também depois não quer mais sair, né? Dá um boi para não entrar e dá uma boiada para não sair. E, Fernando, muito obrigada. Muito obrigada. Namastê, sempre. Quem Namastê. não sabe, gente, namastê. O ser que habita em mim, saúda o ser que habita em vocês, em todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E a gente continua, então. Vou agendar com o Fernando, ver quando que ele tem possibilidade de estar conosco novamente. E vamos estar todos juntos para a segunda parte aqui. E já vou dar um spoiler. Eu já convidei o Fernando para gravar uma aula para nós lá dentro do nosso curso, daí trazendo os assuntinhos mais específicos da cosmética e da saboaria. Já estamos articulando aí, né, Fernando, umas aulas juntos para enriquecer ainda mais o nosso curso. Que Gratidão, gente. Boa noite, um bom fim de semana. Fernando, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que você correu o dia inteiro, você nem tá na tua casa. Eu não, acho que você nem comeu ainda, não fez nada. Não, né? Eu sei que você é muito dedicado. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Nil, pelo convite. Fiquem com Deus, fiquem em paz e a gente se vê nas nossas próximas lives. E eu vou estar lá no curso conversando com vocês. Vai tá sim. E, gente, eu vou deixar essa live gravada e vou deixar, tá todo mundo me pedindo aqui, ó. Você ficou famoso.
pedindo, manda o Instagram do Fernando. Eu vou mandar, é você essencial, arroba você essencial, mas eu vou deixar aqui gravado na live. Essa live vai ir lá para o YouTube também. Amanhã eu vou postar alguma coisa lá no Stories, vou deixar o linkzinho para você entrar lá, que o Fernando tem postagens também, mais assuntos mais específicos, mais técnicos, né? E ele também, ele é uma pessoa super aberta, assim, gente. Como eu falei, eu não sabia nada. Eu conheci ele 2 anos atrás. Fui lá, perguntei um monte de coisa. Ele nem quis saber quem eu era e foi, explicou, assim, uma paciência. Então, o que vocês precisarem também, está aí o nosso grande parceiro, Fernando. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Beijo, obrigada por estarem aqui. Tchau, Tchau, tchau.